pessoal! Nas últimas aulas, nós começamos a entender sobre o sistema nervoso. Nós vimos que esse sistema ele é dividido basicamente em dois, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Hoje, nós vamos ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre o sistema nervoso periférico, já que é esse sistema, essa parte do sistema nervoso, que vai ser composta, vai ser formada por todos os nossos nervos e também pelos nossos glândulos nervosos. E para que servem, qual que é a sua função, a gente vai entender direitinho no decorrer dessa aula. Então, como será que os nossos impulsos nervosos são conduzidos? Por exemplo, para que a gente consiga ligar uma lâmpada, não é um processo que acontece magicamente. Para que essa lâmpada possa ser ligada, ela precisa antes receber o acionamento de um interruptor. Esse interruptor automaticamente vai mandar uma mensagem, digamos assim, para os fios, né? Porque vai estar conduzindo eletricidade e aí sim vai conseguir acender a lâmpada. Quando a gente fala do nosso corpo, para que os nervos possam atuar, acontece também essa questão de comunicação, tá? E essa comunicação de todas as nossas ações, todos os nossos movimentos, é graças aos nervos que estão aí interconectados. Então, todos os movimentos voluntários, por exemplo, que nós temos, são realizados porque nós temos comandos que auxiliam para que regiões específicas do nosso sistema nervoso periférico consiga atuar. Quando eu falo dessa conexão, ela acontece principalmente de duas formas. Nós chamamos a forma sensorial e temos a forma motora. Qual que é a diferença entre ela e o que tem a ver essa imagem que a gente está vendo aí agora? Quando a gente fala da conexão sensorial, a gente está falando das informações que vêm de várias partes do nosso corpo e passam por meio do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Lembre-se que apesar de ter essa divisão, mas em algum momento essas duas partes do sistema nervoso vão estar se conectando. E já quando eu falo da parte motora, da conexão motora, eu estou falando da parte que tem o comando do sistema nervoso central passando para diferentes partes do organismo graças ao sistema nervoso periférico. Então, nessa imagem aí, a gente vê como é que está acontecendo a anatomia de um nervo. Ele tem uma composição básica, ele vai ter o nervo espinhal, vai ter o perineuro, a fibra sem mielina, tá? Vai ter a fibra com mielina, que é essa capa aí que serve como uma proteção. Então, tem a participação também dos vasos sanguíneos. Então, percebam, é um conjunto de componentes que vão estar atuando para que o nosso sistema nervoso possa levar todas as informações que a gente precisa direitinho. Então, se a gente fosse parar para observar como é que as linhas telefônicas funcionam, por exemplo, a gente vai perceber que existem muitos fios em forma de feixe. E cada fio ele vai estar ali protegido por um material que isola dos outros. A mesma coisa acontece, então, quando a gente fala aí dos nossos nervos, tá? Então, os impulsos nervosos, eles vão viajar por todo o nosso corpo com uma velocidade muito rápida. Tanto que a gente acha até que essas coisas acontecem voluntariamente, mas não é, porque é uma ação e uma reação muito rápida. Então, aqui nessa imagem a gente pode observar que os nervos eles são um conjunto de fibras nervosas, tá certo? E essas fibras nervosas vão estar na forma de feixes, assim como a gente fez a comparação com o fio, que vão estar se distribuindo ao longo do nosso corpo. Quando eu falo dos nervos sensoriais, eu estou falando das ligações das regiões sensoriais do meu corpo, do meu organismo, ao sistema nervoso central. A função dos nervos sensoriais vai ser qual? Aí nessa imagem vocês podem ver a imagem, por exemplo, das fibras ali sensitivas e fibras motoras, não é isso? Então, quando eu falo dessa sensorial, a mesma coisa que a gente está falando dessa sensitiva. Ela vai ter a função de levar para o encéfalo ou para a minha medula espinhal todas as informações internas do meu organismo, sejam elas recebidas por meio do meio externo, tá? Então, quais são os exemplos que eu tenho aí de nervos sensoriais? Todos esses que estão em vermelho, o nervo óptico, tá? O nervo olfatório, também tem o nervo motor,
Também tem o nervo que é chamado de vestibular, tá? Que está ligado à minha parte sensitiva, aí a parte do meu ouvido, digamos assim. Eu tenho também o nervo sensorial, que vai estar ligado à minha glosofaringe, tá? E também ligado aí ao meu coração, aos pulmões, os brônquios, traqueia. Então, cada parte do meu corpo vai receber um comando específico de um determinado tipo de nervo. Já quando eu falo do nervo motor, ele está conduzindo a resposta, está conectando o sistema nervoso central às diferentes partes do organismo. A função do nervo motor já vai ser levar ordens e comandos que vêm do encéfalo para regiões em questões. Aí a gente pode observar alguns nervos das fibras motoras, como por exemplo, a parte ocular, tá? Temos também na parte do glosofaríngeo, tem a atuação dos dois. Tem aí na parte facial, os músculos da nossa face estão ligados aos nervos motores. Então percebam que algumas determinadas partes aí, elas vão receber respostas dos dois tipos de nervos, tanto o nervo sensorial quanto o nervo motor. Mas de uma forma assim, bem genérica, eu posso dizer que se a gente não tivesse os nossos nervos pelo nosso corpo inteiramente participando de todo o nosso corpo, a gente não conseguiria conduzir as nossas mensagens de forma tão eficiente, de forma tão rápida e eficaz, tá? Então a gente só consegue ter essa ação-reação muito rápida em questão de milésimos de segundo, graças à conexão de cada nervo um com o outro, como se fosse um grande ramo, digamos assim, onde um vai estar interligado ao outro, vai estar auxiliando na sua ação e de quando ele deve acontecer, de quando a mensagem deve ser enviada, para onde ela tem que ser enviada também, tá? Então é isso, pessoal, e até a próxima.